Nós vamos abrir então em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 9 a 20. Romanos 3, versículo 9. Se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Amém. Amados irmãos, costumamos ouvir as pessoas de modo geral, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sempre fiz o bem. A Bíblia realmente diz que Barnabé, por exemplo, era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, tinha bondade em Barnabé. Era um homem bom. Ele fazia o bem. Paulo está falando de algo aqui diferente. Aos olhos de Deus, não há um homem sequer neste mundo, agora que nasceu ou que irá nascer, que seja bom, justo, reto, santo e perfeito. E nessa régua, irmãos, da justiça de Deus, da santidade de Deus, ninguém escapa desse padrão de Deus. O maior problema do homem, então, é que ele está alienado de Deus. E um problema maior do que esse, ou um problema somado a este, é que ele pensa às vezes que ele não está. Pior do que não ser sábio é ter a consciência de que não é. É a falta da consciência de que não é sábio. Então, os homens, eles não são justos, e o pior, eles acham que são. Há um sentimento, na cultura moderna especialmente, de elevação dos homens. Nós somos pessoas boas. Nós fazemos o bem. Uma palavra muito usada é o seguinte: nós fazemos caridade. Nós ajudamos as pessoas. O problema disso tudo, irmãos, é que a pessoa pode concluir o seguinte: então eu preciso de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? O pecado, então, é o maior problema do homem. E nesse texto nós temos 3 pontos, basicamente: a culpa, a corrupção e a consciência do pecado. Primeiro, a culpa. Quem aqui é culpado? Todo mundo.
Não existe alguém aqui dentro desse templo que não seja culpado diante de Deus. E essas palavras hoje ofendem, tudo ofende hoje. Qualquer palavra que você diga assim, nesses termos, não há quem busque a Deus, ofende. As pessoas dizem o seguinte: os meus sentimentos foram feridos. Tem um livro muito interessante que se chama O Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele diz o seguinte: não são os sentimentos feridos, mas o ego. O sentimento não se fere, o ego sim. Então o ego, o eu interno, isso foi ferido, porque é orgulhoso. E não quer que alguém diga o seguinte: você é culpado, você não tem Deus na sua vida. O que você fala, o que você faz, por onde você anda, tudo isso está envolvido em pecado. Nem nas igrejas você ouve um sermão assim, mas Paulo então diz que se conclui, ou seja, diante disso, que se conclui, que nós acabamos de ver nos domingos anteriores. Temos nós, ou seja, judeus, qualquer vantagem? Não. Parece contraditório com o versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, diz Paulo. Mas agora, no versículo 9, ele diz: temos nós, judeus, qualquer vantagem? Ele diz não. Então depende do que está falando. Vantagem, aqui no sentido do versículo 1, seria privilégio. Os judeus têm privilégios? Muitos. A história, a terra, a lei, a aliança, a circuncisão, o templo, e etc, etc, etc. É o povo da aliança, de fato. Agora, isso recomenda a alma a Deus, isso garante a salvação eterna, isso é uma vantagem no sentido de estar um passo mais perto, um passo a mais de Deus. Aí não, Paulo diz. Pelo contrário, essa vantagem que os judeus têm, da aliança, da circuncisão, da escritura, do templo, da terra, da história, do sangue e etc., torna os judeus ainda mais numa situação de maior culpa, de maior condenação. Eles tiveram sim privilégios, mas não vantagens. O pecado, irmãos, é demonstrado pela Bíblia. E tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Paulo diz: não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, ou seja, do poder do pecado. Essa sociedade nossa está escravizada pelo pecado. O pecado é entranhável à sociedade, está nas entranhas da sociedade, dos hábitos, dos costumes, das ideias. Sociedade em pecado. Tem até um livro com esse título. É uma depravação total, generalizada, e que nós não temos uma esperança. Qual será a redenção da humanidade? Exceto o dia da redenção, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a humanidade, ela não caminha para melhor, numa auto-redenção, como se ela estivesse se humanizando cada vez mais e assim se aproximando de Deus. Isso é nova era. Isso é ideologia humana, carnal, ofensiva a Deus. Então Paulo diz: não, de forma nenhuma, não há vantagem. Ninguém aqui tem vantagem para contar ou para colocar diante de Deus. Nós só somos salvos, irmãos, se confiarmos em Jesus Cristo, nada mais. Não temos mérito algum, não temos nada. Mas pastor, eu faço boas obras. Eu pergunto: você fez exclusivamente
totalmente para a glória de Deus, ninguém fez. Com este tamanho de perfeição, ninguém fez, ninguém faz. Até a nossa adoração aqui, como orou o presbítero Ismael, é imperfeita. Ela só chega a Deus pela perfeição de Jesus Cristo. Senão Deus não aceitaria a nossa adoração também. Deus não aceitaria a nossa vida. Deus não aceitaria nem a nossa oração. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Paulo diz em Romanos capítulo 8. E é bom que saibamos, irmãos, o tamanho da nossa culpa. O tamanho da nossa ofensa. Deus, ela é enorme. Ela é incalculável. A nossa perdição tem que ser mais do que eterna. Isso torna o sacrifício, a garantia da nossa salvação, ainda mais glorioso. Um sacrifício mais glorioso. E a nossa gratidão aumenta muito a Deus, porque Deus nos tirou, irmãos, destes versos aqui. Nós estamos completamente perdidos. E na evangelização, um dos momentos mais difíceis é este. De mostrar para a pessoa, olha, você é um pecador e você precisa de Deus. Que as pessoas estão convencidas de que são boas, de que fazem o bem e merecem o céu. Já perguntou para Deus se é assim? Ele irá responder que não. Somente por Jesus Cristo nós temos a salvação, irmãos, e nada mais. Não tem outro caminho, não tem outra salvação, não tem outro Salvador. João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele, nem desamarrar, nada. Eis o Cordeiro de Deus. Nós somos culpados diante do Senhor. E segundo, a corrupção. Vamos ver o tamanho da nossa culpa. Diz o versículo 10, está escrito. Paulo, que tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, ele faz o que é chamado de cadeia de pensamentos ou de versos. Ele cita vários aqui. Salmo 14, que nós vemos na ordem do culto, que é também copiado no Salmo 53, por assim dizer, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59. Ele cita vários assim, que tratam do mesmo assunto. Não há justo nem um sequer. Deus olha para a humanidade, não é uma conclusão que o homem tira sobre si, e nem se comparando com o outro, rivalizando com o outro. Não, Deus olha para a humanidade e diz: não há justo nenhum sequer. E aí Paulo, de uma forma muito habilidosa, inspirada pelo Espírito Santo certamente, ele trata de várias áreas da vida da pessoa: pensamentos, palavras, passos e propósito. Pensamentos, versículo 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A religião salva? As pessoas perguntam. Certamente não, quem salva é Jesus Cristo. Agora, nós não devemos concluir com base nisso o seguinte: então toda religião vale. Crê somente, você é salvo, não importa em que crê. Mas irmãos, se nós acreditamos nisso, nós estamos dizendo o seguinte: eu acreditar em algo salva o meu coração. Como pode operar salvação simplesmente acreditando? Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito purifica o nosso coração, habita em nós e nos perdoa. Algo acontece. Mas veja, não há quem busque a Deus. E até as boas obras que as pessoas fazem e elas colocam nas redes sociais, sabe por que elas fazem? A Bíblia diz: por elas mesmas, para que os outros observem como ela é boa, como faz boas obras. Não fez para a glória de Deus. Aos olhos de Deus, então, até essas boas obras, até essa assistência, essa caridade, até isso é pecado.
Até uma oração que não foi para a glória de Deus é pecado. Uma entrega de dízimo que não foi para a glória de Deus é pecado. Se eu estou aqui por alguma outra razão que não seja adorar a Deus, é pecado também. Quem nos livra disso? Só Jesus Cristo. Porque não há quem busque a Deus. Palavras, olha o versículo 13. O 12 já coloca todos. Não há ninguém, todos. A uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, ou seja, só sai morte, destruição, pecado, engano. Com a língua urda engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. E às vezes as pessoas leem esse texto, eu tenho um amigo no trabalho que é assim, é uma víbora. O que ele fala é terrível, ele é fofoqueiro. Paulo está falando de todo mundo aqui, irmãos. Não é para pensar em alguém, é para pensar em si mesmo. É para pensar no próprio coração. Ai de mim se não fosse Jesus Cristo, eu estaria completamente perdido e com razão Deus me condenaria. É para se ver aqui diante desse texto. É assustador. Paulo depois vai dizer o seguinte: sem lei se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O versículo 22 é um alívio. Porque a lei, irmãos, nos condena de uma forma muito precisa. Nós somos inculpáveis diante de Deus, sem culpa, pela justiça do sangue de Jesus Cristo. Agora, diante do Senhor, nós somos culpados, até que se apresente o nosso fiador, a nossa testemunha fiel, Jesus Cristo, e nos defenda. As palavras, boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, são pessoas violentas. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando diz aqui não há temor de Deus diante de seus olhos, a ideia é a seguinte: aos seus olhos é inútil temer a Deus. São pessoas que dizem o seguinte: o que eu ganho servindo a Deus? Para que adorar a Deus? Para que obedecer a Deus? É uma pessoa que está seguindo aí os seus próprios caminhos, a sua própria vida. Eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quiser, eu mando em mim mesmo. Não há temor de Deus, ou seja, eles não pensam em Deus. Deus não entra na vida dessas pessoas. O que eles olham, o que eles pegam, por onde eles andam, o que eles pensam, o que está no coração, nada tem a ver com Deus, Paulo está dizendo. É o que a teologia reformada chama de depravação total. Não é depravação no sentido sexual. É que nós somos completamente atingidos pelo pecado. Nós estávamos mortos, perdidos. O judeu, olhando para esses textos, especialmente do Saltério, do livro dos Salmos, poderia dizer: Paulo, é verdade, os gentios são assim, eles são podres, eles são miseráveis, eles são malditos, eles merecem o Sheol, eles merecem o inferno, eles merecem mesmo, Paulo. Por isso que Paulo diz no versículo 19: mas a lei foi dada para quem? Para vocês. Deus está falando para vocês. Mas, irmãos, aquele momento que a gente acha que Deus está falando com alguém, que Deus está falando com a gente. Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Veja, culpável. Diante do trono de Jesus Cristo, o trono branco, que é o trono da justiça e da pureza, o trono imaculado de Jesus Cristo, ninguém vai indagar. Deus, mediante a lei e a sua justiça, faz com que todos os homens calem a boca, diz Paulo. Se cale toda a boca. Quando nós lemos a Bíblia, leia o Antigo Testamento,
pessoas falam assim: eu me senti mal. Ótimo! É essa consciência que nós precisamos do pecado no nosso coração. Veja, nós temos a culpa, a corrupção e agora a consciência do pecado. Quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia diz: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O pecador deve ter a consciência: eu não tenho feito isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho feito isso. A consciência da lei, dizendo: você é pecador, porque você não serviu a Deus completamente, faz com que, irmãos, nós fiquemos com a boca fechada. O pecador é responsável pelo seu pecado. Não é a sociedade, não é a família, não é uma educação inferior, qualquer coisa nesse sentido. Nós pecamos porque somos responsáveis por nosso pecado. Pecou porque quis. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Esqueça isto. Eu quero merecer o céu. Nunca irá merecer. Eu quero acumular tantas boas obras, que quando eu chegar lá diante de Deus, Ele vai escancarar a porta para que eu entre. Essa pessoa não tem noção de quem Deus é. Porque, irmãos, uma coisa é pensarmos em bondade, em retidão, numa categoria humana. Deus é infinitamente santo. Para Deus olhar para alguém e falar assim: este é justo, isso tem que ser coerente com o padrão de justiça que Ele tem. E Ele só disse isso acerca do seu filho. Mas ninguém. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, quando nós lemos a lei: não matarás, Jesus diz: se você odiou seu irmão, você matou. Não adulterarás. Se você olhou para uma mulher com intenção impura, adulterou. Se você disse uma palavra, mas o seu coração não estava naquilo, mentiu. Irmãos, nós quebramos todos os 10 mandamentos. Mas e aí, alguém poderia dizer? A Bíblia me convence do pecado. A lei convence. A lei nos convence de que somos pecadores. Por isso que Paulo diz em Gálatas que a lei serviu de aio. E Paulo usou uma palavra ali semelhante a pedagogos, que é um educador. Alguém que educava, criava a criança, às vezes até disciplinava. Alguém que conduzia o infante à maturidade. A lei, portanto, ela nos leva, ela nos empurra para Cristo. Quando nós lemos Deuteronômio 28 e Levítico 26, se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Se fizer aquilo, vai ser amaldiçoado. A espada da lei está no nosso pescoço, irmãos. E aí qual é a saída, qual é a solução? Não é dizer: então agora eu vou servir a Deus, agora eu vou fazer tudo o que Ele quer, agora eu vou cumprir a lei perfeitamente. A pessoa não consegue de novo. Ela precisa buscar o perdão em Cristo Jesus. Ela precisa se voltar para a cruz e assumir. Isso que significa confessar, assumir. Confessar é uma palavra que tem a ver com homologar. Assumir, reconhecer, dizer: Deus, eu quebrei a sua lei. Deus, eu sou um grande e miserável pecador. Será que você, convencido do pecado, que é um pecador, já foi perdoado por Deus? Muitos cristãos vivem com a consciência
culpada. Isso Deus não quer. Deus não quer que eu me veja sempre manchado pelo pecado. Como se eu estivesse assim, imundo aos olhos dele. E ele não me aceita, ele não me quer. Deus não quer isso. A consciência do pecado é a lei. Mas a lei deve nos conduzir a Cristo Jesus, que inclusive cumpriu a lei em nosso lugar. Paulo diz aos Gálatas também. A lei que nós não cumprimos, ele cumpriu em nosso lugar. A culpa que nós merecemos porque quebramos a lei, ele sofreu em nosso lugar. Então observe que Cristo é o nosso Salvador completamente. A salvação de Cristo é completa, absoluta, final e perfeita. Ninguém vai chegar nas portas, nos portões do céu, por assim dizer, e colocando o seguinte: olha, eu mereço entrar neste lugar. Nós devemos dizer o seguinte: pelos méritos de Cristo Jesus, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele perdoou o meu pecado, sim, eu obterei na presença do Senhor para sempre. Não há justo nenhum sequer. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa sabedoria. Ou seja, Cristo não é um assunto. Cristo é a essência do cristianismo. Toda a Bíblia converge para a glória e a perfeição do Senhor Jesus Cristo. O pecador convencido do seu pecado, ele corre para Jesus Cristo, ele corre para a cruz. Portanto, reconheça o seu pecado com arrependimento. Não confie em boas obras. Há igrejas que falam o seguinte: você precisa merecer o céu. Aí a pessoa fica culpada. E quando ela vai resolver isso no coração dela? Quando eu mereço alguma coisa? Quando eu atingi um padrão de bondade aos olhos de Deus? É melhor confiar em Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse texto nos ensina da condenação do pecador. O pecador merece a condenação. Mas por outro lado, Paulo vai falar também nos versos 21 a 31, que nós temos o chamado da graça. Quando o pecador ouve não a voz da lei que está condenando ele mesmo, mas a voz da graça, a voz do perdão, dizendo: você transgressor, você pecador, você que não observou a lei, confie no sacrifício do meu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Esse é o chamado da graça. Nós queremos cumprir a lei? Sim. Mas não no sentido de ganharmos Deus, ou ganharmos o favor de Deus, mas porque Ele nos conquistou. A lei é a vontade de Deus, mas nenhum homem será salvo pelo cumprimento da lei, diz Paulo aqui. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei Moisés entregou, mas a graça, a verdade, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ouça então o chamado do amor de Deus. Ele poderia nos abandonar, irmãos, na nossa miséria. Se Ele quisesse, Ele faria isso, Ele seria perfeitamente justo e correto. Não teria nada de errado nisso. Mas pela sua graça eterna, pelo seu amor inefável, Ele nos chama. Chama ao pecador. Vem. Essa é a comissão da igreja. Há um hino que expressa isso muito bem. Um dia senti meu pecado. Aquele momento em que Deus abre os olhos e a pessoa reconhece. Ela abandona esse sentimento de altivez, essa soberba que diz assim: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa sente o seu pecado, se vê como pecador diante de um Deus santo. Um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Como sai disso? Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei.
O nome desse hino é conversão. Volte para Deus. Todos nós somos pecadores. Ninguém é mais digno ou menos digno. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Peça perdão para Ele. Peça para Deus restaurar a sua vida. Peça para Deus te dar um novo coração. Peça para Deus tirar você deste caminho de miséria que está aqui nos versículos 9 a 18. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Amém. Vamos orar. Oh Deus, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Teu amor é tão grande, que perdoou um pecador tão grande como eu. E esse sentimento existia em Paulo. Eu sou o principal dos pecadores, ele disse. Na minha carne não habita bem nenhum. Louvado seja o teu nome por Cristo. Amém. Que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, que Jesus receba toda a glória eternamente pela nossa salvação. Que os nossos olhos, que os nossos pensamentos se voltem para Ele. Que Ele seja o amado da nossa alma. Que, ó Deus, o nosso coração reconheça: eu sou um pecador, mas eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Eu sou um pecador salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu sou um pecador perdoado, lavado no sangue de Jesus. Antes eu estava longe de Deus, agora Deus habita no meu coração. Ó Deus, que haja salvação nesta casa. Que não haja, Senhor, culpa, no sentido de permanecer na culpa e não confiar no perdão de Jesus. Porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, alivia a nossa consciência. Se há alguém aqui, Senhor, que já pediu perdão para o Senhor, já entregou a vida para Jesus, ó Deus, não permita que essa pessoa carregue culpa no seu coração. Não permita, Senhor, que essa pessoa se sinta indigna na tua presença. Ó Deus, que nós tenhamos esta intrepidez para entrar no Santo dos Santos, tendo a consciência lavada, purificada, aspergida pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pela obra maravilhosa, perfeita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. E muito obrigado, Pai, pelo teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.